Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma célula. E a gente vai começar. Primeiramente, a gente vai orar. Depois tem os louvores e a palavra. Aí no final tem mais uma música. Senhor Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a célula. Que o Senhor possa me usar como canal de bênção para falar da Tua palavra. E que cada um possa sair com a semente no coração e continuar refletindo durante toda a semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai ter o louvor para depois começar a palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não recebeu, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Vos conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sangue lançado por estar, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sangue lançado por estar, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Então, gente, eu acho que tá meio torto agora. Hoje eu vou falar sobre um estudo sobre Isaías 30, que eu estava lendo umas semanas atrás, que eu achei muito interessante. Primeiramente, eu queria explicar que Isaías é um livro do Velho Testamento, e Isaías foi um profeta que foi de 740 a 701 a.C., e que ele, no momento que ele escreveu esse livro,
foi um momento em que o povo estava vendo muitas iniquidades e muitos pecados. Então Deus usou ele para ser um profeta na vida deles. Nesse livro tem muitas profecias sobre o presente naquela época e sobre o que iria acontecer. Sobre o que está acontecendo naquela época, sobre o que ia acontecer. E nesse capítulo 30 que eu vou ler para vocês, não é todo, mas eu peguei alguns versículos que eu achei muito interessante e que eu acho que vai edificar as vidas. Do versículo 1 ao 2 que eu vou ler. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. No começo a gente pode perceber que Deus estava chamando a atenção do povo por eles estarem andando nos caminhos que não agradavam a ele. Primeiramente, eles cometeram 2 pecados aqui que Deus estava chamando a atenção deles. O primeiro é que eles estavam fazendo planos, fazendo atitudes sem consultar o Senhor antes disso, para saber se aquilo é exatamente o que o Senhor tinha para a vida deles, se aquilo agradava o Senhor. Então eles estavam fazendo por vontade própria, pelo querer dele, pelo achar dele que isso aos meus olhos é o melhor caminho para fazer, mas que na verdade não era. E isso foi um erro que eles cometeram. E mais na frente eu vou mostrar um exemplo de pessoas que fizeram o contrário, que ganharam muitas bênçãos do Senhor por honrarem a Deus antes de fazerem alguma coisa, alguma decisão importante na vida deles. De alguns projetos na vida deles. E isso Deus honra quando acontece isso. O segundo pecado que Deus chamou a atenção desse povo foi que eles buscaram o Egito como se... O Egito a gente pode, para trazer para a atualidade, a gente pode tratar como se fosse o mundo. E o povo é que eles estavam buscando proteção, refúgio no Egito. Como se Deus não tivesse... Como se eles não tivessem fé o suficiente para acreditar em Deus. Eles queriam ter algo apalpável para se proteger, para se refugiar e fugir das coisas que estavam afligindo eles. Isso a gente pode associar com o mundo atualmente. Quando as pessoas, em vez de buscarem o Senhor, em vez de acharem proteção e paz no Senhor, eles se refugiam em coisas terrenas que vão passar, como dinheiro e outras coisas que também não vão trazer isso, que são todas ilusões. E lá no versículo, lá para o plano para o 9 e para o 11, 9 até o 11, fala assim, Deus continua falando uma exortação para o povo. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixe esse caminho e abandone essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. E Deus continua falando assim, ó. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Aqui a gente pode notar um erro muito grave que o povo cometeu, que foi, eles sabiam que eles estavam fazendo algo contra os caminhos do Senhor. Eles sabiam que aquele seguir caminhos que não era do plano do Senhor, que se refugiar no mundo, eles sabiam que aquilo ali machucava Deus, que não era do agrado dele, mas eles continuavam fazendo. Tanto que eles pediam para os profetas, né, que queriam ajudar, que era um canal de bênçãos do Senhor para a vida deles, eles pediam para esses profetas não falarem coisas do Senhor, para pararem de falar, para eles parar, porque eles queriam só coisas ilusórias, como eles falou aqui, profetinhas e ilusões. Então, que eles estavam presos no mundo onde eles achavam que o Egito era a melhor solução, onde lá eles tinham diversão, onde eles tinham paz, onde eles tinham maior liberdade, o que não é verdade. Aquilo era uma total ilusão na vida deles. Era algo que o inimigo colocou na vida deles para tirar eles da presença do Senhor, e eles estavam caindo nisso, porque eles já tinham recebido a orientação certa, que eram para confiar no Senhor, para buscar proteção e refúgio nele, que ele era o suficiente para a gente. Mas eles decidiram, eles optaram, eles não tiveram cuidado de buscar o Senhor, de andar de acordo com os mandamentos dele, de acordo com os planos que ele tem pra gente. Eu vou falar aqui agora uns exemplos pra gente ter mais uma visão maior sobre as consequências que o Senhor vai
pode colocar na vida das pessoas ao tratarem coisas ruins. Eu vou dar 2 exemplos ruins, de consequências ruins que o Senhor deu para essas pessoas por elas terem feito coisas erradas, e um exemplo bom, uma honra que Deus dá para quem obedece a Ele. O primeiro exemplo que eu pensei foi o filho de Eli. Para quem não sabe, Eli era um sacerdote do templo, ele era muito respeitado. Só que os filhos deles, ele tinha 2 filhos. Qual que é o nome dos filhos dele? Eu não lembro dos filhos. Como é que é? O nome estranho aí. Aí os filhos dele, eles cresceram na presença do Senhor no templo, e eles sabiam que era certo, eles sabiam que o Senhor gostava, que o Senhor não gostava, eles sabiam que era santo, eles sabiam que era o que honrava a Deus e o que desonrava, mas eles tinham a opção dos 2, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós. Mas eles optaram por, escolher fazer coisas desonrosas. Eles comiam as coisas das oferendas, eles traziam mulheres para o templo, que era uma coisa... eles comiam as coisas das ofertas, e isso desonrava a Deus. E Deus não gostava das atitudes deles. Só que por eles já saberem aquilo e não... por eles saberem o que era certo e o que era errado e optaram por fazer o mal, aquilo machuca o coração de Deus. E Deus, como Ele é um Deus justo, se você fizer algo que desagrada Ele, que vai contra os princípios dele, Ele vai dar uma consequência. Mas se você fizer algo que agrada Ele, que é algo que é de acordo com os planos dele, Ele vai te dar uma bênção, Ele vai abençoar, porque Ele é um Deus justo. E a consequência dos filhos de Eli, por terem desobedecido e desonrado a Deus, mesmo sabendo que aquilo já era errado, foi a morte, foi a própria morte. Eles foram para a guerra e os 2 morreram na guerra. Bem que falando aqui, o salário do pecado é a morte. E isso foi dito e feito para os filhos de Eli. O segundo exemplo de maldição que aconteceu com quem desobedeceu a lei do Senhor foi o povo de Israel. Para quem não lembra, o povo de Israel, ele estava sendo escravizado no Egito por muito tempo, estavam sofrendo eles estavam sofrendo muitos castigos, e Deus viu o sofrimento de Israel, que estavam clamando por ajuda, e mandou Moisés para ajudar eles. Moisés teve as pragas, e quando eles foram libertados para ir com Moisés, Deus fez tantos milagres na vida deles, mas o povo, infelizmente, não era o grato suficiente. Deus fez abrir o mar vermelho para eles, Deus colocava as nuvens para proteger do sol, e à noite eram as nuvens de calor. Deus fez cair maná, Deus se preocupava muito com o povo, Deus mostra o tanto que Ele amava e continua amando o nosso povo. Mas o povo, ele era ingrato. Toda vez que eles viam alguma coisa que não agradava aos olhos dele, que faltava, que não era do jeito que eles queriam, eles reclamavam e voltavam a pensar nas coisas do Egito, começavam ai meu Deus, por que eu saí do Egito? E isso não agradava a Deus, porque o tanto que Deus dava para eles, e eles não tinham um coração grato, machucava. Até que um dia Moisés foi para o monte pegar aquelas tábuas, né? E ficou um tempo lá. Só que o povo, parece que ele não tinha aquela fé firme na rocha, que é Cristo. E quando eles viram que Moisés estava demorando muito, o que eles fizeram? Eles pegaram o ouro de cada pessoa para construir um bezerro para idolatrar. E isso, Deus abomina a idolatria, Deus abomina adorar falsos ídolos. Então o povo optou, eles sabiam que era certo e que errado, porque Moisés estava ali instruindo eles, mostrando o caminho certo, mas eles, com a fé fraca que eles tinham, eles optaram por se refugiar, eles tinham medo, eles estavam com medo, e para eles se sentirem seguros, eles fizeram algo que poderia ser apalpável, que era o bezerro de ouro. Então esse aqui é um claro exemplo de refugiar e buscar proteção nas coisas que não valem a pena, que não são o ideal para a gente correr atrás. Então, o que Deus deu de consequência para eles? Foi não ver a terra prometida, que eles tanto esperavam e que Deus tinha de promessa para eles. E só os descendentes deles conseguiram ver. Então, isso é um exemplo claro de pessoas que buscaram proteger, buscaram proteção, refúgio, lugares que são passageiros, em algo que foi formado por mãos humanas e que não tem poder para ouvir, não tem poder para falar, para responder, para fazer absolutamente nada. Então, quando Moisés desceu aquela coisa terrível que o povo fez de trair a fidelidade do Senhor,
Moisés quebrou as placas e Deus ficou irado. E aí veio a consequência. E um exemplo bom de quando Deus honra, quando a gente obedece a palavra dele, foi de Davi. Davi, ele sempre, antes de consultar o Senhor, ou sempre antes de uma guerra, de alguma batalha que o povo dele tinha que enfrentar, ele consultava o Senhor, perguntando: Senhor, o Senhor vai me dar vitória nisso? Isso é da vontade do Senhor? Você acha que eu vou para esse lado aqui? Você acha que eu vou fazer esse caminho? E Deus sempre respondia Davi. E sempre que Davi sempre quando Deus falava para ele: pode ir, Davi, eu vou te dar vitória, ou não, vai para aquele lado ali que ali você vai conseguir vitória, Davi sempre atingia o que ele queria, porque Deus estava do lado dele. E isso é um exemplo de que o povo deveria ter feito. Aqui no versículo 1 fala que o povo não buscava a aprovação do Senhor nos planos deles. E isso é uma coisa que deixa Deus triste. Porque Ele nos fez para a glória dele. Então tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele, para mostrar que a gente serve a Ele. E o povo não estava fazendo isso. E teve a consequência. E Davi, que fez o contrário, teve a benção dele. Por quê? Porque ele obedeceu e procurou seguir e andar de acordo com os caminhos do Senhor. Então, depois das consequências, Deus fala uma coisa muito importante que eu achei muito bonita. Está lá no versículo 18 até o 20. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, responderá a vocês. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Aqui mostra que Deus, embora ele dê a consequência merecida pelo ato de pecado que nós cometemos, ele está falando nesses versículos que a gente acabou de ver, que ele sempre vai estar com o braço estendido pra gente. Deus, ele não é um Deus que escolhe quem tá salvo, quem vai pro inferno, quem que vai andar na presença dele. Ele não é um Deus assim. A vontade dele é que todos nós sejamos salvos, viremos e que irmos pro céu com ele. Só que isso, infelizmente, não é a vontade de todo mundo. Tem gente que acha que viver no mundo, viver naquele mundo de tantas coisas abomináveis, é uma vida de paz, de alegria, de liberdade, sendo que aquilo é só ilusões que vão passar e são uma falsa felicidade, é uma falsa paz, é tudo aquilo que o diabo promete. Ele veio para matar, roubar, destruir. Aquilo não é o que Deus quer pra gente. E aqui mostra que sempre quando a gente estiver... Aqui fala que Deus, ele dá o pão da adversidade e dá a água da aflição, porque são consequências dos nossos próprios atos que a gente não pensa antes de fazer, ou mesmo que a gente conhece e prefere não fazer isso. Vai ter a consequência. Mas Deus, ele não faz acepção. E quando a gente está arrependido... Acabou, meu pai? Bateria? Não. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pausar por causa da internet. Internet é como? Você tá vendo o celular pra pegar? Não. Agora já tá ao vivo. Já entrou aí, né? Tem, né? Então foi bateria. Já tá com 45%. Já voltou, não, bebê? Já tem 2 pessoas. E como eu tava falando, desculpa, gente, foi por causa de internet que caiu. Deus, sempre quando a gente estiver com o coração arrependido depois das consequências, depois da aflição que passou, se a gente estiver com o coração arrependido, quebrantado, com vontade de mudar e de não repetir os mesmos erros, Deus sempre vai estar com o coração aberto, com os braços abertos para nos perdoar e nos receber de novo. Um versículo que eu gostei muito, que eu li um dia desses, que eu achei que caberia bem, tá em Isaías 56. Aqui explica muito bem que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não tem isso. Se você tiver uma família que tem alguma coisa... todo mundo na minha família faz isso, eu tenho que fazer. Ou se você tem um tanto no seu passado que você cometeu coisas que você se arrepende muito.
Deus, ele não se lembra disso. A partir do momento que você aceita ele no seu coração, Deus, todos aqueles pecados, aquelas atitudes abomináveis são esquecidas totalmente. Porque agora você vai estar com o nome de filho de Deus. E que filhos de Deus são santos e que vão sempre melhorar. E aqui no capítulo 56, do versículo 3 ao 7, fala assim, ó. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passe de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança dentro do meu templo, dos meus muros, o memorial e o nome do melhor do que filhos de filhas, o nome eterno que não será eliminado. É o nome que Deus vai dar pra gente. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui mostra claramente que não importa de onde você veio, de qual família que você veio, de onde você veio, que tinha cheio de pecados abomináveis, o Senhor, se você se preocupar em agradar a Ele, em seguir, ler a palavra dEle e viver isso, e tentar viver em retidão com santidade, aquilo nada vai mais importar, não vai ter mais culpa, não vai ter mais medo, nós todos vamos viver em paz com o Senhor, porque Ele vai tirar toda aquela culpa, vai tirar todos os pecados, vai limpar o nosso coração, vai limpar o seu coração. Então não precisa ter medo de o que os outros vão achar, porque o que importa é o que o Senhor acha da gente. Então aqui mostra exatamente como o Senhor se importa com todos nós, não somente com alguns. Se você se acha inferior a alguém, saiba que Deus te ama do mesmo jeito que ama todos nós. Deus não escolhe ninguém e que você é especial para Deus como um filho. Então, gente, Como um filho quando aceita Cristo. Quando aceita Cristo. Não só outra vez mesmo que outra vez. Então, o que eu pude refletir com esses 2 capítulos de Isaías que eu li foi que quando a gente honra a Deus, buscando a aprovação dele nos nossos caminhos, buscando ter fé nele sempre, confiando a nossa vida, nosso futuro nele, Deus, ele vai te honrar, ele vai te colocar nos lugares certos, como ele fez com Davi, dando vitória para ele toda vez que ele consultava o Senhor. E isso é uma honra ter Deus te orientando, te guiando todos os dias da sua vida. E é isso que eu li e que eu achei interessante. Agora o Léo vai tocar uma música, antes eu vou orar para encerrar. Isso, quando a gente procura fazer tudo certo, quando a gente procura... É claro que a gente não é perfeito, que nós vamos pecar, mas o importante é que quando a gente pecar, a gente procura não cair no mesmo erro. Não cair naquele pecado e procurar melhorar. E o Espírito Santo, ele constantemente fala conosco através da palavra, ou através de uma pregação, de uma música. E isso é extremamente importante, buscar dele também, tá bom? Agora eu vou orar e depois ela vai terminar cantando uma música, tá bom? Senhor, Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor, que o Senhor possa colocar essa palavra no nosso coração, que a gente possa refletir sobre ela, que a gente possa viver a Tua palavra. Nos livre, Senhor, da ignorância, de querer viver as coisas erradas, mesmo sabendo que não é certo. Que o Senhor possa colocar o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos guiar, para nos direcionar para os lugares certos, Senhor, e para continuar vivendo em santidade, Senhor. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor por nós e pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
deixar